Olá galera, beleza? Edra aqui. E galera, bora se proteger da crise que está por vir. É isso mesmo, galera. Esse vídeo é um dos vídeos, se não for o mais importante aqui do canal, mas já direto ao ponto. Como que fechou aí o dólar na semana? 5,41, tá? É uma média mais para andar de lado do que para cima do que para baixo. Tá andando de lado. Para quem tá comprando, tá aproveitando para comprar, é um bom caminho, é um bom momento. Bitcoin 109 mil, caiu bastante aí, tá bom, galera? E eu falo para vocês, para quem tá aproveitando para fazer a sua reserva de criptomoeda, é o melhor momento, tá? É o melhor momento, porque infelizmente o que está por vir, além de um crash financeiro mundial, galera, não esquece. A partir de 2026, tá? Vai ser já está tudo certinho, vai passar a valer ao Drex. E qual é o problema dele? O governo está ligado ao Banco Central. E o Banco Central é o que vai mandar o Drex. E aí acontece o que? Galera, o governo vai estar mandando no seu dinheiro. A cada transação vai ser descontado ali o imposto daquela ação. Né? Então, para você se proteger o máximo que der, bora que já pensar, tá bom? No seu futuro. Não fique pensando que o Drex vai ser uma coisa que vai revolucionar e ela vai vir para nos ajudar, não. É mais uma ferramenta que está sendo e será usada pelos governos para manipular a nossa vida. Então, se você não quer ter todo o seu extrato financeiro ali já sendo perseguido pelo governo, bora comprar aí criptomoeda para você se proteger, bora dolarizar a sua carteira e também dá para comprar um ouro, hein? Pense uma coisinha boa, porque olha, se o ouro não fosse bom, todo mundo, todos os países não estavam comprando ouro. É isso mesmo. Então, galera, bora que continuar aqui. Ibovespa 143 mil. Também é uma média até que alta, tá? Por quê? O dólar está um pouquinho acima ainda. Então, é comum mesmo, tá? É comum toda vez que o dólar cair um pouco, o Ibovespa vai subir, galera. E se o dólar bater lá 5,60, 5,80, vocês vão perceber que também o nosso Ibovespa vai despencar aí para 138 ou 135. Um é antagonista do outro. Por isso é importante você diversificar, ter várias cestas de investimento, tá? Fundo imobiliário, ação, dólar, ouro, ETFs, galera, dolarizar, comprar ações aí da Coca, da Nvidia, da Apple, mas não deixe de dolarizar pelo menos uma parte do seu patrimônio para quando vir a mão do Estado usando o Drex sobre a sua vida e sobre a sua família, você vai estar um pouco mais ali com a sua carteira consolidada e protegida com ouro e com ações ligadas ao dólar e até o dólar que você pode estar comprando. Eu estou comprando, galera, eu estou comprando pela Nomad, um pouco de dólar, e eu estou comprando também, tá? O USDC, que é uma criptomoeda ligada ao valor do dólar, tá bom? Mas é uma criptomoeda, tá bom? O resultado do IFIX, acredite ou não, é o mesmo resultado da semana passada. 3.577. Também é uma leve alta, mas é comum, assim como a Europa andar de lado, o IFIX aqui também anda de lado. Fundos imobiliários, eles andam um pouquinho mais de lado. E o setor, a parte de CRI e CRAS, está um pouquinho mais acima por causa da Selic que está alta, tá? Então, galera, bora aqui já entrar do React com o Thiago Negro. E se você tiver alguma dúvida sobre a sua carteira de investimento, deixa aqui no campo de mensagem, que assim que der eu vou estar respondendo você o mais rápido. E se você já quiser se proteger, tá bom? Contra o Drex, contra a crise financeira que está para acontecer, galera. Eu não estou dando susto em vocês, não. Eu estou passando a informação pelo qual eu estou buscando e para mim tá para acontecer coisas financeiras aí. Então, bora se proteger, galera, com criptomoeda, com ouro, com o dólar. É uma forma de você proteger a sua carteira, tá bom? Então, se você tiver dúvida sobre isso, se você não sabe como fazer, treinamento MDF tem essas informações.
é o meu treinamento, tanto como economizar, começar a investir, tanto no IFIX, tanto no Ibovespa. Galera, tem muitas e muitas alternativas de você se precaver contra essa crise que está por vir, tá? Mas não vou ficar aqui fazendo muito comercial não. Tem link do MDF aí lá na descrição também. Clica lá, bora bater um papo e conhecer. E você vai ver que vale muito a pena. Valor R$ 37,00, 60 aulas para você. Tudo que você precisa saber sobre sistema financeiro, aonde investir, por que investir e como você se precaver desse crash financeiro que está por vir. Então bora que já começar o react com o Thiago Negro. Essa é a cotação do ouro nesse exato momento. Mas em 1970, a onça do ouro custava $37. E em 1980, custava $589. E em 2010, logo depois da crise do subprime, custava $1.410. E em 2020, no ano em que a pandemia estourou no mundo inteiro, custava $1.893. E hoje, o preço do ouro está no topo histórico. $4 por onça Troy. Essa é a cotação do ouro nesse exato momento. Mas em 1970, a onça do ouro custava $37. E em 1980, custava $589. E em 2010, logo depois da crise do subprime, custava $1.410. E em 2020, no ano em que a pandemia estourou no mundo inteiro, custava $1.893. E hoje, o preço do ouro está no topo histórico. Na verdade, não só o ouro, mas a prata também está fazendo topo, com $54 por onça Troy. E por que o preço desses metais preciosos é tão importante? Porque o ouro, ele é conhecido mundialmente como um ativo anticrise. Ou seja, antes das maiores crises mundiais da história, desde a crise de 1929, depois na bolha.com em 2000, depois na crise do subprime em 2008 e depois a pandemia, o ouro sempre subiu de preço. E é exatamente isso que a gente está vendo acontecer agora. Então o que a gente está vivenciando hoje não é uma alta normal. Na verdade é um indicativo do que aconteceu no passado e do que pode acontecer no futuro. Só que antes de entrar mais a fundo sobre isso no vídeo de hoje, eu tenho um simples pedido para te fazer. Clica no botão de like e se inscreve aqui embaixo. Isso é muito importante, gente. De verdade. Sem isso não dá para o canal prosperar. Eu preciso de vocês. É por vocês que eu produzo conteúdo. Clica aqui embaixo. E eu tô nessa posição, nesse lugar, na minha casa, porque eu não consigo me mexer. Minha perna não se mexe. Por 6 semanas eu tenho que ficar em casa. Mais ou menos isso, né? Mas sem mais delongas, vamos agora tentar entender por que o preço do ouro não para de subir, se está realmente próximo de uma grande crise e o que você poderia fazer com o seu patrimônio para se proteger. E eu vou dizer, tá com um cheirinho estranho no ar, viu? Tem um negócio aí. E galera, para vocês terem uma ideia, tá bom? Pra vocês terem uma ideia, todos os países, principalmente os países já desenvolvidos, estão comprando tanto ouro, estão estocando ouro, e isso sempre antecedeu antes guerras ou crashes financeiros, tá? Ah, Éder, mas você tá falando aqui só do ouro? Não. Como que o pessoal tá entendendo também que as criptomoedas estão entrando também num espaço como fosse o dólar e também como fosse o ouro. Tem muitos países também, não só os Estados Unidos, mas muitos e muitos países estão comprando também Bitcoin e moedas digitais. Isso é para quê, galera? Eles já estão pensando daqui 10 anos, 15 anos, 20 anos. Será que eles não estão olhando para essas reservas digitais, mas com o mesmo olhar que eles olham hoje, que eles estão olhando para o ouro? Então pare e pense, tá? Você que já está investindo, tire pelo menos 10% da sua carteira, tá? Dolarize, tire mais 10% da sua carteira e insira criptomoedas, tá? Eu não vou ficar aqui passando diagnósticos, falando para você comprar isso, comprar aquilo outro. Estude, tá? E para você que quiser, dentro do treinamento MDF aqui, tem informações referente criptomoeda. E para quem, tá? Para quem estiver fechando nesse mês de outubro, comprando o treinamento MDF, vai estar ganhando também um e-book, tá? Que eu ganhei do Itaú, galera, que fala tudo sobre criptomoeda, beleza? Mas bora aqui. Eu acredito que isso que eu disse, com outras palavras, o Thiago Negro vai estar explanando também. Mas vamos ver aí.
Só para vocês terem uma ideia do que está acontecendo com o preço do ouro e da prata, esse gráfico que vocês estão vendo nesse exato momento são as maiores rentabilidades de ativos desde o começo do ano. O Bitcoin, por exemplo, está subindo 12% no ano em dólar. A Bolsa Brasileira está subindo 30% no ano em dólar. O ouro, 61%. E a prata está subindo 83%. Só que o ouro e a prata, diferente de uma empresa, eles não geram fluxo de caixa. Ou seja, para muitos grandes investidores, o ouro sequer pode ser considerado investimento. O único motivo que faria o preço do ouro e da prata subir é uma demanda crescente por esses metais preciosos. Então, guarda essa informação, porque já vou voltar nisso. Inclusive, o maior investidor de todos os tempos, Warren Buffett, já disse em entrevistas que o ouro não serve para muita coisa e não é produtivo. Se você possui uma onça de ouro por toda a eternidade, no final ainda vai ter apenas uma onça de ouro. E o John Bogle, que é o pai dos ETFs, pensa exatamente a mesma coisa. Vários grandes investidores têm esse pensamento em comum de que o ouro não produz nada. Investir em ouro é como apostar no medo. E eu não vou entrar no mérito de quem está certo e errado aqui, mas o fato é que muitos ativos ao redor do mundo não produzem nada. O próprio Bitcoin não gera fluxo de caixa, né? Quando eu digo não produz nada, estou me referindo a fluxo de caixa. Mas isso não significa que eles não têm valor. O ouro, historicamente, foi se tornando uma reserva de valor antes mesmo do sistema capitalista se tornar o que a gente conhece hoje. Antes mesmo de Cristo, já existiam culturas, com os egípcios, que davam valor ao ouro. E até mesmo culturas que não tinham contato entre si valorizavam o ouro, como foi com os espanhóis e os astecas. E quando os espanhóis chegaram onde fica o sul do México, eles foram recebidos com muito ouro pelos astecas, que acreditavam numa profecia que dizia que naquele ano um deus deveria chegar naquela região. Qual a melhor forma de presentear um deus? Dando ouro. Por isso que no começo do contato entre os espanhóis e os astecas não teve conflito. E mesmo eles sendo de culturas que jamais tiveram contato entre si, ambas valorizavam o ouro. Então pensa comigo, se o ouro era valorizado há milênios, por mais que ele não gere fluxo de caixa, não pague dividendos nem nada do tipo, ele provavelmente vai continuar sendo valorizado nos próximos anos. O ouro passou no teste mais difícil do mundo, que é o teste do tempo. Você quer um exemplo disso? Vou te fazer uma pergunta que vai provar um pouco mais desse ponto que eu tô querendo trazer pro vídeo aqui. Se você viajasse no tempo para daqui a 100 anos e tivesse que colocar numa mala tudo o que você precisaria levar, o que você levaria como dinheiro? Dólar, euro, libra, real, Bitcoin ou levaria ouro e prata? Talvez você até levaria um pouco de Bitcoin, mas a maioria de vocês ia preferir levar ouro do que reais. Sabe por quê? Porque o ouro é uma reserva de valor. Ele é quase que intrínseco ao ser humano. Sem falar que desde que o real foi criado, ele já perdeu 90% do poder de compra. R$100 em 94, no ano que o real foi criado, são R$12 hoje. E agora você deve estar se perguntando, beleza, primo, ouro é uma reserva de valor há milênios e tudo mais. Mas se o ouro não gera fluxo de caixa, o que faz o preço subir? E por que isso aqui é importante para uma crise que a gente pode estar passando ou chegando? A resposta para essa pergunta é uma única e poderosa palavra chamada demanda. Quanto mais demanda por algo escasso, maior tende a ser o preço dessa coisa. E o ouro é extremamente escasso. Ao contrário das moedas fiduciárias, que são moedas do governo, o governo não pode imprimir mais ouro. Só para vocês terem uma ideia do quão escasso ele é, todo o ouro já extraído, pensa no mundo, caberia em apenas 4 piscinas olímpicas. Cara, todo o ouro do planeta são 4 piscinas olímpicas. É muito, mas é pouco, né? Se for para pensar, é nada 4 piscinas olímpicas. E adivinha o que aconteceu com as moedas ao redor do mundo inteiro? Impressão em larga escala. Nos Estados Unidos, por exemplo, entre 2000 e 2008, o volume de dólares em circulação praticamente dobrou. Isso piorou ainda mais em 2008 com a crise do subprime. Entre 2008 e 2014, o balanço do Federal Reserve quadruplicou, saltando de 900 bilhões de dólares para mais de 4 trilhões de dólares. E a mesma coisa aconteceu durante a pandemia. O M1, que representa todo o dinheiro imediatamente disponível na economia, é o dinheiro vivo que as pessoas têm nas mãos, mais os depósitos em conta corrente, simplesmente explodiu. Em 2018, existiam 3,6 trilhões de dólares na economia. Em 2020, 4 trilhões. E um ano depois, em 2021, já existiam mais de 20 trilhões de dólares na economia. O número de dólares em circulação aumentou em mais de 5 vezes. E o ouro pode até ser retirado da terra. Ele pode ser limpo, refinado, mas não se pode produzir mais. Então a oferta dele é escassa. E se a demanda por ele crescer, o preço sobe. E é exatamente isso que está acontecendo agora. Será que no final das contas é o ouro que se valorizou? Ou será que na verdade é a moeda que se desvalorizou? Esse gráfico que vocês estão vendo são os estoques de ouro da China. Então repara como desde 2010 até 2024, os estoques de ouro da China crescem, mas de uma forma relativamente baixa. Só que desde o começo do ano passado, e principalmente esse ano, a China começou a comprar. Eu não sei se ele vai falar isso aqui, mas galera, também, tá? O Bitcoin, essa moeda descentralizada, ela não é centralizada. Eu não vou estar aqui me estendendo, tá? Lá dentro do MDF tem explicação sobre moeda descentralizada ou centralizada, né? Mas o Bitcoin também
ele tem a sua proporção final, galera. Ele não tem como mais ser feito mais Bitcoin. Conforme as pessoas vão minerando e elas vão comprando, esse estoque que vai ficando vai se valorizando cada vez mais. E hoje o Bitcoin está em 109, ele já chegou a bater 123 ou foi 125, a sua maior alta. Mas eu acredito, tá, que em 2026, não sei se isso vai acontecer, mas é capaz que ele chegue a bater os 200. Que ele passe de uma forma bem fácil os 200 mil dólares. E eu tô fazendo minha reserva, o meu objetivo é colocar pelo menos 25% da minha carteira em cripto e mais uns 25% entre dólar e ouro. Essa minha interação com a minha carteira, o interesse é proteção, viu, galera? Proteção. Eu estou comprando dólar, galera, pela Nomad, mas eu também compro o SDC pela Nubank. E o ouro eu estou comprando pelo Gold 11, que você também compra, ele é um ETF. E galera, não esquece, ETF não paga dividendo. O que ele vai te dar é uma compensação, porque ele vai estar valorizando. Então, digamos que você compra 8, aí ele bate 10, se você quiser vender, problema é seu. Mas a minha parte com ouro, eu estou pensando mais em proteção. E aí, dependendo, se ele se valorizar bastante, parte eu vendo e parte eu deixo aí, tá? Mas não vou ficar me adentrando muito nesse assunto aí não. Bora continuar aqui ouvindo aí o Thiago Negro. Muito ouro, mas muito mesmo. Na realidade, não é só a China. Os bancos centrais do mundo inteiro estão aumentando as reservas de ouro. A Rússia está aumentando, a Índia, a China, a Turquia, a Polônia, o Japão e vários outros países estão comprando ouro e se tornando menos dependentes do dólar. Então a resposta do porquê o preço do ouro não para de subir é porque a demanda pelo ouro e pela prata não para de subir. Não são apenas pessoas que estão comprando ouro, são governos. Os bancos centrais estão aumentando as reservas. E o motivo deles estarem fazendo isso? Bom, tem algumas possibilidades aqui. Talvez eles estejam com medo da economia dos Estados Unidos se enfraquecer nos próximos meses e isso gerar uma crise sem precedentes que faria o preço do ouro subir ainda mais. Talvez eles estejam cansados dessa guerra tarifária entre China e Estados Unidos, ou talvez eles estejam desafiando a hegemonia do próprio Estados Unidos. E como vocês bem sabem, o mundo inteiro negocia com uma moeda principal, que é o dólar. Só que com as tarifas caindo sobre todos os países, com o aumento da oferta de dólares na economia e, consequentemente, a perda da credibilidade do dólar, alguns países como a própria China podem estar tentando trucar o dólar. Esse movimento é tão grande e perigoso que, pela primeira vez desde 1996, bancos centrais ao redor do mundo estão com mais posição em ouro do que em treasuries americanos. Ou seja, a China realmente está conseguindo arrumar uma bela de uma confusão para os Estados Unidos. E se o mesmo ciclo que aconteceu na década de 70 se repetir, os bancos centrais do mundo inteiro ainda teriam que comprar trilhões e trilhões em ouro. E esses 4 mil dólares que a gente está vendo agora poderão ser apenas o começo de uma corrida do mundo inteiro pelo ouro. E é por isso que o preço do ouro, da prata e de diversos metais preciosos não param de subir. A pergunta que fica agora é, será que esse é o indicativo de que a gente está próximo de uma grande crise? A verdade é que ninguém sabe, ninguém tem bola de cristal, ninguém pode prever o futuro. Uma crise financeira global sem precedentes e que derrubaria as bolsas do mundo inteiro é impossível de prever. Mas o que os indicadores do ouro têm mostrado até aqui é um outro tipo de crise. A gente pode estar cada vez mais próximo de uma crise de globalização, com a China e vários outros países comprando ouro e lutando contra a hegemonia do dólar no mundo. Eu tenho um amigo muito querido meu, que sinceramente é um crânio, eu gosto muito dele, é um amigo de longa data, chamado Richard Rittenband. Por sorte, na Finclass ele tem uma aula chamada O Novo Mapa do Investidor. Esses dias eu estava reassistindo as aulas dele e eu me deparei com uma coisa muito interessante que ele disse. Mais especificamente na terceira aula, o Richard disse que os Estados Unidos, quando eles superaram os ingleses e se tornaram a economia hegemônica do mundo, eles tinham 3 coisas. Primeiro, os Estados Unidos se tornaram o maior exportador do mundo. Segundo, eles criaram um mecanismo onde o mundo se endividava em dólares. E terceiro, os Estados Unidos criaram um mercado financeiro moderno, transparente e que levou várias empresas do mundo inteiro para lá. E adivinha o que a China fez? Ela literalmente está copiando essa fórmula de bolo que os próprios americanos usaram para desbancar os ingleses mais de 100 anos atrás. A primeira coisa é se tornar um país exportador. E como vocês sabem, a China já é a maior exportadora do mundo. Tudo que você compra é produzido na China. Depois, eles precisavam criar um mecanismo de aumentar as dívidas emitidas em yuan. Adivinha? Tem várias notícias da Rota da Seda, onde a China empresta dinheiro para os países da Ásia e Oriente e ao invés de receber essas dívidas em dólares,
ele recebe em yuan. O único ponto que falta é o mercado financeiro, que é extremamente dependente dos Estados Unidos. Talvez até pelo fato da China não ser um país tão transparente assim. Mas o fato é, existe sim uma tentativa chinesa de combater a hegemonia do dólar, aumentando as reservas de ouro e colocando todo esse sistema americano em xeque. Enfim. Agora, voltando aqui para o vídeo, eu preciso te mostrar como você pode proteger o seu patrimônio dessa crise entre China e Estados Unidos. E além de proteger, como você pode multiplicar poderosamente seu patrimônio nesse próximo ciclo. O que você precisa entender é que a gente está passando por um ciclo extremamente raro na história. E justamente por isso, não tem como a gente ter certeza absoluta do que vai acontecer. A China pode continuar comprando ouro nos próximos anos, e isso fazer o preço subir ainda mais. Os Estados Unidos podem impor mais tarifas aos chineses. Um ciclo de commodities pode acontecer, como aconteceu na década de 2000. E tem um outro fator muito importante em jogo, que são as terras raras. Para quem não sabe, as terras raras são extremamente importantes para o desenvolvimento da tecnologia de ponta, como de satélite, de armas e até o próprio Bitcoin. E a própria China está dizendo que não vai negociar as terras raras dela com o resto do mundo. Isso pode fazer com que os Estados Unidos investam cada vez mais no refino desses minerais, o que pode fazer com que a demanda industrial por prata e cobre cresça, que são minerais importantes para esse setor. Pode ser que a confiança no dólar comece a diminuir, e além do ouro metal, o Bitcoin, que muitos consideram como ouro digital, pode entrar também no ciclo de alta. Ou não. Pode ser que a demanda por ouro acabe tirando liquidez do mercado de cripto e Bitcoin sofra um ciclo de baixa, ninguém sabe. A única coisa que a gente pode ter certeza nos próximos meses é que se você quiser ganhar dinheiro e preservar o seu patrimônio, você precisa ter uma diversificação no seu patrimônio. Você precisa ter ações e negócios do Brasil e no mundo, você precisa ter renda fixa, você precisa ter dólar, você precisa ter Bitcoin. Você pode ter, se quiser, uma parcela do seu patrimônio em ouro. O próprio Ray Dalio, que é um investidor que eu gosto muito, ele escreveu aquele livro Princípios, disse 2 semanas atrás que a gente está próximo de um ciclo igual da década de 70, com inflação alta, aumento do endividamento e perda de confiança em moedas fiduciárias. E ele mesmo disse que os investidores deveriam ter até 15% dos seus portfólios em ouro. Inclusive, eu fiz um estudo de mais de 100 anos, onde a gente tem uma carteira teórica que passa por crises, passa pelas guerras mundiais, passa por todas as crises que você pode imaginar, e quando você diversifica o seu capital em 4 classes de ativos, como as que eu acabei de mencionar, você geralmente tem ganhos mesmo durante, ou pelo menos depois, das grandes guerras mundiais que aconteceram. Então ninguém sabe exatamente o que vai acontecer, mas se você segue uma metodologia dessa, você está blindado para o futuro. Tá? Enfim, como você não pode prever o futuro, o ideal é que você não tente prevê-lo, mas que você esteja preparado para ele, independentemente do que aconteça. Deixa aqui nos comentários o que você achou do vídeo de hoje. Vocês viram aí, galera, que no finalzinho ele explanou sobre você se proteger usando o dólar, usando ali as criptomoedas, usando o ouro. Então eu estou usando os 3 meios, né? Você pode já começar consumindo e comprando os 3? Pode. Deve? Não. Estuda um pouquinho sobre cripto. Estuda um pouquinho sobre ouro, estuda um pouquinho sobre dólar, aonde compra, como investir, galera. E aí vai devagarzinho, vai colocando 1% do seu patrimônio em dólar, 1% em cripto, 1% em ouro. E aí você vai incluindo esses percentuais, tá? Bem devagarzinho. Mas não deixe de fazer isso, porque a gente já está praticamente no meio de outubro, e daqui, galera, 1 mês e meio, né? 1 mês e meio não. E daqui praticamente 2 meses já vai estar começando 2026, já com a nova moeda Drex, tá? E se você tá vendo, se você pensa que essa moeda é para proteger a gente, não é. Só vai aumentar o controle do governo sobre as nossas vidas, tá? Então, se proteja. Você que tem família, você tem também, né, a obrigação de proteger não só você, mas também a sua família. Galera, eu vou ficando por aqui, tenha uma ótima semana. E para você que quer aprender como economizar, enxugar as dívidas, começar a investir em ações, investir em fundo imobiliário, investir em renda fixa. Para quem serve a renda fixa? Reserva de emergência, galera. Você tem que ter uma reserva pelo menos de 6 meses na sua vida. Tá? Infelizmente, galera, 95% dos brasileiros não tem uma carteira, tá, de renda fixa que proteja. Se caso perder o emprego, não tem de onde tirar dinheiro. Você imagine, 95%. Então, se você conseguir montar ali uma renda fixa básica que você possa se proteger, você já vai estar dentro dos 5%.
E aí eu deixo aqui uma pergunta para você. Você prefere ficar no meio dos 95 que vão ruir, já estão ruindo, mas vão ruir mais ainda quando lançar o Drex? Ou você prefere estar dentro dos 5% que está se protegendo do que está por vir? Então, galera, fique com Deus, uma ótima semana e qualquer dúvida, coloque aqui no campo de mensagem. Fique com Deus e tchau!